Fala pessoal, o André Marques aqui. Passei um tempo afastado, mas agora estou de volta. Como eu falei para vocês, eu tenho muito conteúdo para passar e aí o tempo apertou, eu acabei deixando de gravar. Mas o intuito desse vídeo é a gente seguir com esse fluxo aqui, que é o nosso primeiro agent, né? Então, nesse caso, o vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer ele entender áudio. No vídeo anterior, eu mostrei que esse agent ele é um assistente de venda, onde a gente pode interagir com ele através do WhatsApp, né? Vocês podem ver isso no vídeo anterior. E agora, além de entender texto, eu vou fazer com que ele entenda áudio. Então vamos lá, pessoal. Vamos nessa. Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é ajustar esse fluxo para ele funcionar no ambiente de teste. Então, eu venho aqui em Webhook. Para quem não sabe o que é Webhook, eu explico no último vídeo. Então, eu vou copiar o Webhook de teste. Então, vou clicar aqui, a URL de Webhook. Vou aqui na minha Evolution, né, que eu subi, e vou clicar aqui nessas configurações. Tudo isso, pessoal, eu venho explicando nos vídeos anteriores. Então, é bom vocês darem uma olhadinha. Eu vou aqui em configuração, né? Na verdade, eu venho aqui em eventos, webhook, e vou trocar essa URL de produção pela URL de teste. Vou clicar em salvar e vou voltar aqui para o meu N8N. Basicamente, o que é que eu fiz? Agora, como a gente vai adaptar esse fluxo, eu preciso ficar executando e parando, executando e parando. Então, eu troquei a URL de teste, né? Para quem não sabe, o webhook ele fica ouvindo quando alguém fala no WhatsApp. Essa mensagem chega aqui e ele segue o fluxo. Lembrando que aqui na Evolution, que é uma API de WhatsApp, eu conectei um WhatsApp meu. Então, todo mundo que interage com esse WhatsApp acaba chegando aqui nesse fluxo. Então, eu vou executar o ambiente de teste e vou fazer um teste. Eu fiz um teste mais cedo, é, agora há pouco, para ver se ele estava vivo, mas vou dar um oi. Ó, ele está seguindo o fluxo, está me respondendo. Para quem não lembra, ele é um assistente de venda. Então, eu gostaria de saber sobre produtos. Vamos lá. Eita, perdão, como está no ambiente de teste, eu sempre tenho que estar executando. Essa é a diferença da URL de teste para de produção. Quando eu coloco a URL de produção, eu ligo ele aqui em cima e ele fica funcionando para sempre, né? Até a gente parar. Então ele respondeu aqui que tem esportivo, 189, fone de ouvido, beleza, pessoal, não vamos perder tempo não. Então agora a gente vai começar o processo de adaptar esse fluxo para entender áudio. Então vamos lá, pessoal. Beleza, pessoal. A primeira coisa que eu quero fazer é a gente está interagindo com a API da Evolution para responder o pessoal, todo mundo que fala, né? Que é esse nó aqui. Para facilitar a vida da gente, eu vou utilizar um nó, né, que a própria Evolution tem, que facilita a vida de muita gente, direto para o N8N. Então eu clico aqui em copiar, eu clico aqui nessa abinha aqui, vou em configurações, depende se eu quero salvar, vou salvar. Vou em configurações, não sei nem o que é isso aqui. Eu vou aqui em, eu acho que aqui, ó, Node Community. Vou instalar o nó. Vou clicar aqui, vou colocar aquele npm que eu coloquei aqui. Normalmente só, deixa eu ver aqui. Eu tenho que aceitar aqui e vou instalar. Vou aguardar. Aí você já está se perguntando, mas André, por que isso? Por que tu está fazendo isso? Eu estou interagindo aqui com o nó do N8N. Para quem não sabe, o N8N é orientado a nó, né? Ele tem vários deles aqui. Eu estou usando esse HTTP request aqui. E como o N8N é uma API, eu posso fazer requisições HTTP para ele. Mas para facilitar a vida, é bom a gente utilizar o próprio N8N, que ele já vai facilitar muito. Ao invés de eu colocar um monte de configuração aqui, como vocês estão vendo aqui, com o nó do N8N eu configuro isso uma vez e aí é só utilizar ele. Então, beleza, pessoal. Vamos seguir aqui. Depois disso, né, a primeira coisa que eu preciso fazer é saber quando a mensagem ela é de áudio ou quando a mensagem ela é texto. Então, quando eu clico aqui, eu vou executar esse nó novamente e vou dar um oi, né? Vai chegar todas as mensagens,
os valores que a Evolution mandou para mim. Então aqui, ó, chegou todos os valores que a Evolution mandou. O que aconteceu? Eu falei com a Evolution, como tem um webhook configurado, que ele é um fofoqueiro, todo mundo que fala com esse número ele manda para o N8N. E aí ele manda uma série de informações. E nessas informações ele manda aqui o tipo da mensagem. Deixa eu procurar aqui o webhook, o header, no corpo aqui, event, qual foi o evento? Só um minuto. Ó, message type, conversation, ou seja, o tipo da mensagem é conversation. Então, eu vou configurar aqui uma nova variável que vai armazenar o tipo da mensagem. Então, eu vou chamar aqui de msg underline type. E vou pegar aqui, se é com aqui, ó, message type. Nesse caso aqui é conversation. Eu vou fazer um outro teste. Eu agora vou mandar um áudio para ver se o message type muda. Então eu vou abrir aqui o WhatsApp. Olá, estou testando o message type. Mandei aqui, deixa eu clicar aqui. Provavelmente ele não vai entender, né? Porque ele não entende áudio ainda. O que eu quero ver aqui é o message type. Ele ainda trouxe o message type conversation. Deixa eu mandar do meu celular. Vou mandar aqui. Só um minuto. Deixa eu só parar aqui, porque o correto é ele ficar aqui no início. Ele está um pouco perdido, só um minuto. Pronto, ele deu erro porque ele não entendeu o que é a mensagem. Ele ainda ficou preso porque ele não entendeu o que é a mensagem. Mas vamos lá. Olá, isso é um teste. Ele executou de novo. Deixa eu ver se ele muda o message type aqui. Aqui, ó. Message type agora não é mais conversation, é audio message. Então vamos lá, pessoal. Vamos seguir aqui. O que é que eu preciso fazer aqui agora? Eu estou com duas telas. Eu preciso criar uma condição. Se o tipo da mensagem for conversation, ele vai por um caminho. Se o tipo da mensagem for áudio, ele tem que ir por outro caminho. Então, o N8N ele tem um nó. Eu vou apagar isso aqui. Ele tem um nó que é esse nó aqui, ó, que a gente cria uma condição. Ele vai por um caminho. Eu acho que aqui, ou se ele vai para outro caminho. Deixa eu procurar ele aqui. É esse aqui, um switch, né? A gente vai definir se ele vai por um caminho ou se ele vai por outro. Deixa eu diminuir aqui para ficar mais fácil para a gente. Eu vou afastar aqui. Perdão, porque eu estou com a tela pequenininha aqui. E aqui a gente vai criar duas condições. A gente vai criar duas regras, né? Então, perdão, eu tenho que fazer as ligações aqui. E por enquanto vou deixar vazio aqui. Então, a primeira condição é se o message type, né, aqui for igual a audio message, ele vai seguir um caminho. Aí eu vou adicionar outra regra. Aí aqui a regra é se message type for igual a conversation, ele vai seguir outra regra. E aqui eu vou dar um nome para ele, ou seja, aqui em cima vai ser áudio, só para ficar um nome, vocês vão entender. E aqui em cima vai ser, aqui embaixo vai ser texto. Vocês vão ver. Porque aqui agora eu tenho duas saídas, ó. Eu tenho um áudio e eu tenho um texto. Eu tenho que fazer ele pegar um caminho diferente, caso for um, caso for outro. Por quê, André? Porque se for áudio, eu preciso transcrever esse áudio em texto antes de entregar para o meu agente. O meu agente ele não entende áudio em si, ele entende texto. Então, se for áudio, eu passo por um caminho, transformo em texto e depois jogo para o meu agente. Se for texto, eu passo direto aqui.
Então vamos lá, vamos seguir aqui. Pronto, pessoal, vamos seguir aqui. Vamos fazer primeiro o caninho de cima, se for áudio, né? Ele ainda está quebrado aqui, mas tudo bem. Vamos fazer o caninho de cima. Eu vou executar, vou mandar um outro áudio, porque existe alguns bugs da Evolution que às vezes ele não manda o base 64. Deixa eu só ver se está funcionando. Olá novamente. Pronto, ele parou aqui. Eu vou olhar aqui os valores que veio da Evolution para ver se ele mandou o áudio no formato áudio URL. Ele mandou o URL do áudio. Deixa eu ver se tem aqui o base 64. Deixa eu pesquisar. Não tem. Então, se não tem, a gente vai usar aqui um nó da própria Evolution. Lembra que a gente instalou a Evolution que ele recupera o base 64. Então aqui vai ser o recurso vai ser chat. Deixa eu procurar aqui chat, perdão, que é tudo ao vivo, pessoal. Eu é, eu não preparo muita coisa para gravar não. Obter, tem aqui ó, obter mídia em base 64. Vou clicar nele e beleza. Eu vou apagar que ele se conectou aqui e vou clicar aqui. Ele está dando erro porque eu não autentiquei a minha Evolution nesse nó. Lembra que aqui eu passei todas as credenciais? Aqui eu só configuro a credencial uma vez. Ó. Não tem credencial da Evolution. Então, eu vou clicar aqui. Ele pede a URL da minha Evolution. Eu vou pegar isso aqui. Vou colocar aqui. Ele pede a API Key, né? Que é acho que é essa aqui. Vou clicar aqui e vou salvar. Opa, conectar. Eu disse que não conseguiu conectar com essas configurações. Deixa eu mudar. Vou colocar a Master API, né? Deixa eu ver só aqui onde eu pego. Só um minuto. Era por aqui por cima. Eu vou desligar aqui porque é a API Master. Eu vou pegar aqui e vou colocar para vocês. Quando a gente instala a Evolution, existe a Key Master, né? Que é a principal. Essa aqui é a de cada instância. Cada instância que a gente cria tem a sua chave de API, mas precisa ter a chave master que com ela eu consigo criar as instâncias, sabe? Então eu vou pegar aqui e já volto. Pronto, pessoal, eu fui lá no meu arquivo de configuração da Evolution, antes ele mostrava aqui na própria Evolution, e peguei a API Key. Isso fica dentro de um arquivozinho .env dentro da configuração da Evolution. Eu vou deixar aqui minimizado para vocês verem, ele fica aqui dentro. Acabei mostrando, mas depois eu paro esse servidor. Se vocês não sabem como instalar Evolution ou vocês não têm o N8N, vocês podem falar comigo que eu ajudo vocês nesse sentido. Então, beleza. Agora eu já tenho uma Evolution configurada. Agora eu vou aqui, obter mídia base 64. Ele pede qual é o nome da instância, né? Qual é o nome da instância. Eu vou pegar aqui o meu nome da instância, é aula. E qual é o ID da mensagem. O ID da mensagem, eu venho aqui em, nas mensagens que chega aqui no meu webhook, vou minimizar e vou procurar aqui o ID da mensagem. Ó, Message ID. Vou clicar aqui. Beleza, ele me trouxe o ID da mensagem. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Vou minimizar e vou usar um nó que ele converte base 64 para arquivo, né? Então, eu vou clicar aqui, vou escrever convert, ó, convert to file, ou seja, ele vai converter para um file. Então eu vou procurar aqui pelo convert text to file, arquivo para file, ele já está ligado aqui. E aí eu vou clicar aqui, perdão, acho que eu errei. Move base 64 string para arquivo. E ele pede aqui o base 64 input. Eu estou tentando lembrar aqui. Estou tentando lembrar aqui, pessoal, de cabeça. Confesso como é que eu faço isso. Mas aqui eu já tenho ó, base 64 que está aqui.
deixa eu explicar, peraí, é porque eu tô fazendo na hora e tô lembrando no momento que eu tô fazendo, faz muito tempo que eu não faço. Mas basicamente o que que acontece aqui? É, o que é um base 64? É uma maneira de você, um exemplo, transformar arquivos em um texto, caractere. Isso para mandar pela internet é muito mais fácil. Então é muito comum aplicações utilizar esse recurso. Ela pega uma imagem e transforma em base 64, que é esse texto aqui que vocês estão vendo. Aqui, ó, é gigante esse texto. E depois a gente pode converter esse base 64 novamente no arquivo, na imagem, no áudio. Então, a API do WhatsApp, ao invés dela como é que eu posso dizer? Ela transmitir pela internet o áudio em si, ela transmite via base 64. Isso economiza recurso de internet, né, pelo mundo, pelo universo, recurso de banda. Então, o que que esse nó aqui fez? Ele pegou a mensagem que chegou aqui, que a gente mandou um áudio, pelo ID, ele recuperou o base 64 desse áudio e agora entregou para cá. E o que que esse nó faz? Ele pega esse base 64 que eu coloquei aqui e vai transformar ele em um arquivo, ou seja, o que vai ser o arquivo de áudio, novamente. Então a gente vem aqui em operação, vou colocar aqui file name, vou chamar de file.ogg novamente. E o mime type, né? Vou colocar aqui o mime type, que deixa eu lembrar agora o que seria o mime type. Tá aqui, ó, o mime type na cara da gente. Que eu acredito que seja o formato que ele vai salvar, né? Qual é o formato que ele tem que salvar. Então, beleza, pessoal. Fiz isso aqui agora. Agora a gente precisa de um nó que vai converter o texto, ou seja, esse nó aqui, ele recebeu um base 64 e agora ele, deixa eu ver se está gravando, e agora ele transformou isso em um arquivo, e agora eu vou usar um nó da OpenAI que vai transformar esse arquivo que ele vai sair aqui em texto. Então vamos lá, pessoal. Beleza, pessoal, vamos procurar aqui o nó novamente, que transforma, né, um arquivo que foi gerado aqui, pegou o base 64 e converteu para arquivo. E agora a gente vai pegar esse arquivo e vai converter para texto, que é um recurso da própria OpenAI. Então vamos aqui, vou escrever áudio para ver se aparece. Vou aqui OpenAI, vou procurar por Generate Áudio, vou clicar fora. Ele vai entrar aqui, né? E vou clicar aqui nele. Oh, pronto, ele procurou. Aí aqui o tipo é áudio e aqui eu vou procurar por acho que é esse aqui. Transcreve record, ou seja, aqui ele criou um arquivo que é a gravação do meu áudio. E aqui ele vai transcrever um áudio. Então eu vou aqui em data, ele já vai pegar o valor que chega aqui. Lembrando que o N8N ele segue esse fluxo, né? Então esse nó consegue recuperar os dados que foi gerado nesse nó aqui anterior. Então, input data field nada, opções, nada. Aqui eu acho que eu não preciso mexer em nada. Tá tudo certo aqui. E agora aqui eu vou ligar esse nó aqui. Ou seja, se a mensagem for áudio, ele vai por cima, vai chegar aqui e vai dizer, opa, qual é o tipo? É áudio ou é texto? Lembrando que tem uma condição aqui, né? Se o message type for igual ao audio message, ele vai ter uma saída chamada áudio, que é essa saída aqui. E se for igual a conversation, vai ter a saída de baixo, que não vai fazer nada. Então, vamos executar nosso fluxo. Primeiro, eu vou mandar um texto. Eu vou mandar pelo computador para vocês ver como é que funciona. Vou colocar aqui, oi. Ó, ele caiu na condição de baixo. Então ele não fez nada, não tem nada ligado aqui. Então beleza, pessoal. Agora vamos mandar um áudio. Vou executar aqui novamente e vou mandar um áudio. Olá, eu gostaria de saber os preços dos produtos. Então ele tem que cair na condição de cima. Caiu na condição de cima. Ele converteu para áudio. Se vocês virem aqui, esse nó recebeu base 64. Esse nó aqui agora pegou base 64. Ó. Eu posso até baixar o arquivo, que legal. O arquivo que eu gravei, ele gerou aqui.
o arquivo e ele converteu, ó, texto. Olá, eu gostaria de saber os preços dos produtos. A saída desse nó do N8N foi a conversão do meu áudio. E por que deu erro, André? Porque aqui eu estou pegando a mensagem, ou seja, da onde está vindo o texto. Eu estou pegando lá daqui, ó, texto, que eu estou salvando o texto aqui. Por isso que ele deu erro, porque nessa variável não tem nada. Então, se eu apontar aqui agora, ó, da onde está vindo o texto, ou seja, aonde que é o user message, qual é a mensagem que o usuário colocou? Eu vou pegar aqui, ó, desse nó aqui que transcreve o áudio, vou colocar aqui. Pronto. Vou executar novamente. É, vou mandar vou mandar novamente por aqui para vocês visualizar. Olá, gostaria de saber os preços dos produtos. Ele vai por cima, passou por cima, entrou aqui e ainda deu um erro. Erro, subnode, redis chat memory e parâmetro é vazio. Beleza, eu acho que como eu mudei aqui alguma coisa, deu algum erro aqui no Redis. O Redis não está conseguindo. Ah, entendi. O Redis não está conseguindo pegar os valores daqui porque não existe mais essa ligação, né? Por quê, pessoal? Só para lembrar. No Redis, ele é responsável por guardar a interação de cada usuário. E eu disse que o ID, né, único de cada usuário é um número. E aí eu pego esse número dessas variáveis aqui, quem mandou. Só que agora não existe uma ligação direta desse nó aqui com o redis. Então por isso que está dando erro. Então vamos resolver logo esse problema. Mas André, o que é esse ID? Eu gosto de deixar as coisas bem explicadas. Se eu falo com alguém, o meu fluxo vai armazenar no redis as minhas mensagens que eu estou interagindo com esse agente. Quando depois de algumas horas eu falar novamente, ele vai verificar no banco de dados, que é um banco de dados de memória, esse número tem registro desses números, aí ele vai, tem. Então ele vai saber o que eu conversei anteriormente. Então ele está dizendo aqui que não conseguiu captar, né, quem mandou, que é o ID, ó, que o ID único. Cada usuário que fala, ele cria um ID único para registrar os dados daquele usuário. Isso é muito comum em banco de dados. Então, isso aqui não é um banco de dados, né, mas é muito comum. Então vamos ajustar aqui, pessoal. Vamos lá. Pronto, pessoal. Agora eu tenho um problema aqui. As minhas mensagens, ela pode vir tanto por cima quanto por baixo. E tanto o resultado que vem por cima eu tenho que salvar numa variável, e tanto o resultado que vem por baixo eu tenho que ter esse mesmo nome de variável, que é chamado de texto, ou seja, texto, que é o que vem na mensagem. Então o N8N ele tem um nó aqui que ele junta a quem for, é esse aqui, ó, o merge. Então ele vai juntar aqui, o que a gente vai fazer? Se vir por cima, ele entra aqui, opa, perdão, e se vir por baixo, ele vai entrar aqui, ó. Perdão, aqui por baixo. Aqui assim, agora. E aí a gente salva aqui. O que é que isso faz, pessoal? Se vir por cima, ele vai pegar um valor e vai sair aqui, ó. Tem duas entradas e uma saída. A saída sempre vai ser uma variável. Se vir por baixo, a mesma coisa. Ou seja, digamos agora que eu tenho duas entradas e uma saída. Então, uma analogia a um cano d'água. Eu tenho duas entradas de água e uma única saída. E a saída eu posso criar um único nome aqui. Então, estou adicionando dois. Eu posso até ter mais entradas, né? Nesse caso, eu só tenho dois, que é o padrão. E agora, essa mensagem aqui, eu não vou pegar mais desse valor aqui. Eu vou executar novamente para vocês verem. Eu vou mandar um oi, provavelmente vai dar erro. Vou mandar até do meu celular mesmo. Mas aí vocês vão entender já já, pessoal. Vou mandar um oi. Ele deu um erro. E aí, esse valor de mensagem aqui, ó, ele já deu um erro. Por quê? A mensagem veio por baixo. Veio por baixo. E ele não conseguiu visualizar essa variável. Agora, a mensagem passou pelo merge. E eu não vou pegar a minha variável nem daqui, nem daqui. Eu vou pegar desse merge aqui. Por quê? Esse merge, ele cuspiu os valores da minha variável que entrou. Quem mandou nome, texto, oi, aula, beleza. E aqui agora eu vou pegar da minha variável merge aqui. Então eu venho aqui e beleza. Agora, pessoal,
Se vir por cima, ele vai entrar nesse primeiro aqui e vai sair uma variável aqui. Se vir por baixo, também vai sair uma variável aqui. E para mim tanto importa, porque eu não estou pegando o valor, a mensagem nem daqui, nem daqui. Eu estou pegando do que sai aqui. Então pode vir tanto por cima quanto por baixo agora, que eu vou pegar o valor que eu preciso aqui, está saindo nesse mesh aqui, né? Então eu vou executar, vou dar um oi novamente, estou mudando até do meu celular mesmo. Ele provavelmente vai entrar aí, ó, e funcionou, me respondeu, pessoal. E agora eu vou mandar, deixa eu ver se está gravando, pelo meu WhatsApp. Vou botar aqui, bom dia. Deixa eu trazer mais para cá. Bom dia. Eita, eu tenho que executar isso aqui, que está no ambiente de teste. Bom dia. E ele me respondeu, bom dia. Produto específico. Vou mandar um áudio agora, pessoal. Você tem fone de ouvido disponível? Eita, perdão, eu nem executei aqui porque está no ambiente de teste. Você tem fone de ouvido disponível? Ó, ele foi por cima e deu um erro aqui por conta do Redis. O Redis, a gente vai trocar também o valor dele, essa chave única, a gente não vai pegar mais daqui, né? Nessas variáveis que a gente armazenou. A gente também tem que pegar do merge, essa chave única. Ele ainda está dando um erro aqui porque veio por cima, não passou por aqui e ele está se perdendo aqui. Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Eu vou executar e vou mandar um oi para ele passar pelo merge. Oi. Beleza? Por baixo o Redis consegue pegar porque é o fluxo dele anterior, né? Então eu vou aqui no Redis e vou procurar pela ação, mapping, eu vou aqui no merge e vou trocar esse quem mandou, eu vou pegar do merge para ver se vai dar certo. Beleza, merge, item que mandou. Eu vou executar novamente. Vou abrir aqui o WhatsApp e vai entrar. Você tem fone de ouvido? Vai por cima. Que parâmetro é vazio? Ou seja, o Redis ainda não está conseguindo pegar o quem é o número do cliente quando ele vem por cima. Quando ele vem por cima, a gente está com um problema. Eu vou dar uma olhadinha aqui e já volto para explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Beleza, pessoal. Eu dei uma olhadinha aqui, uma filinha que eu tinha antes e para funcionar o que eu tive que fazer? Eu criei um nó, né? Aqui ele tomou a decisão que a mensagem que enviou foi texto. Eu criei um nó aqui que eu pego a mensagem que ele vem daqui, né? E salvo ela com o nome de texto, ou seja, criei uma variável aqui chamada texto. E aqui em cima eu fiz a mesma coisa, peguei a mensagem que vem daqui, desse nó anterior, e salvei ela também numa variável chamada texto. Ou seja, o que vir aqui vai ser uma variável texto, ela vai sair com o nome texto aqui, se vir por cima. Se vir por baixo, ela também vai sair com uma variável chamada texto. Então aqui, ó, ela está saindo com a variável chamada texto, tá vendo? Que é o merge, um nozinho do merge. E se vir por baixo, também vai sair com a variável chamada texto. O que estava acontecendo? Ela vinha por cima, chegava por cima com o nome de uma variável, aqui, quando não tinha esse nó antes, né? Quando ela vinha por baixo, ela saía aqui, nesse nó, com o nome de outra variável, que no caso era texto. Só por cima que era text, em inglês. Então agora, se eu executar, eu vou dar um olá, ela vai vir por baixo, veio por baixo, e deu certo, né? Me respondeu. Então, se eu vim aqui, ó, lembrando, pessoal, o N8N é uma hierarquia. Então, esse nó aqui vai ter acesso os dados que foi processado nesse nó anterior.
Então, se eu vim aqui, ele pegou uma variável chamada texto. E aí eu disse, qual é o prompt user? O que é isso aqui? Isso aqui é o que o usuário digitou, né? E esse de baixo é a mensagem do sistema, o que que ele é, né? O que que ele tem que responder. Então, basicamente foi isso. Agora eu vou mandar um áudio. Olá, eu gostaria de saber se você tem fone de ouvido disponível. Então ele deve ir por cima. Ele vai por cima, está fazendo todo o processamento e me respondeu. Temos poucas unidades, fone de ouvido, Bluetooth disponível, ele está... Beleza, falou o valor. Então, pessoal, para finalizar, o que aconteceu aqui foi isso. É, se ele vir por baixo, quando ele passar por esse nó, ele vai cuspir, né? Ele vai sair com um output chamada texto. E aqui ele vai pegar texto, o nome texto que saiu no MED, né? O que saiu no MED foi o nome texto, porque esse nó aqui cuspiu o texto. Se ele vir por cima, antes de ele entregar aqui, ele estava entregando com um output text em inglês. Mas aqui eu peguei o valor text daqui de cima, tá vendo que está aqui, ó, do JSON, né, do valor que veio, pegue text e salve numa variável chamada texto. Ou seja, se ele vir por cima, ele vai sair texto, que aqui eu estou pegando texto. Se ele vir por baixo também, ele vai sair texto. Então, pessoal, no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre isso aqui, ó, que é o chamado tool, que é esse nozinho aqui. Por quê? Aqui eu estou passando os valores diretamente no meu prompt, ó. Deixa eu clicar aqui para deixar grande. Tênis, unidades, tudo aqui direto do prompt. Mas se eu quiser, por exemplo, não usar o. Claro que não é viável usar o prompt, né? Imagine que sua loja tem um monte de produto. Então aqui a gente pode ter duas situações. A gente pode ter um banco de dados, onde esse tool aqui vai ser um banco de dados, então ele vai perguntar no banco de dados, ou a gente pode ter uma aplicação. Então, de início, a gente pode ter uma planilha, o Excel, por exemplo, como tool, para ao invés de estar os produtos aqui, a gente preencher uma planilha, preencher um banco de dados, ou até mesmo preencher uma aplicação. De início, eu vou definir se a gente vai usar uma planilha ou se a gente vai usar um banco de dados, e depois a gente vai começar a desenvolver uma aplicação para a gente cadastrar na nossa aplicação os produtos e ele consultar nossas aplicações e nos responder. Então é isso, pessoal. Só lembrando, aqui eu faço tudo de cabeça mesmo, eu não tenho uma colinha, eu não testo antes, então desculpa aí as paradinhas que eu dei, mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado e eu vou deixar aqui na descrição um grupo onde vocês podem entrar, tirar dúvidas. Eu posso disponibilizar esse fluxo lá no grupo também para vocês adaptar para o cenário de vocês. E se vocês tiverem alguma dificuldade em instalar um N8N, instalar Evolution, eu posso ajudar lá no grupo ou até mesmo posso fazer isso para vocês de forma terceirizada, né? Vocês podem pagar o valor da hora e eu vou lá e instalo para vocês. Mas lembrando, eu estou no grupo para ajudar. É isso, pessoal. Valeu!